Trouxe vocês aqui na praia de Cafarnaum para falar sobre Mateus capítulo 5. Mas se você olha capítulo 5 do livro de Mateus, você vai dizer, mas o sermão da montanha está no Monte da Bem-aventurança, não está em Cafarnaum. Mas gente, se a gente olha o livro e lê o texto, lê um pouco antes, lê um pouco depois, para entender o contexto da história. Vamos entendendo. No capítulo 4, Jesus vai pregando, curando e anunciando o reino do céu em todas essas cidades da Galileia. Multidão que vem da Decápolis, da Galileia, de Judá, da Cisjordânia, de todo lado, está chegando aqui onde está Cristo para procurar cura, procurar salvação. Assim que quando vem a multidão, eles provavelmente estavam aqui em Cafarnaum, porque se você vem de longe para procurar Yeshua, você sabe onde Yeshua mora, todo mundo fala que está morando em Cafarnaum. Então você vai vir aqui. Jesus vendo essa multidão, ele deixa a multidão atrás e vai subindo ao monte. Eu quero que a gente hoje vamos fazer esse trajeto que fez Jesus. Vamos caminhar nos pés de Yeshua literalmente. Vamos subir da praia de Cafarnaum a pé para o Monte da Bem-aventurança para ver que paisagem viu Cristo, que distância caminhou Cristo e vamos tentar de entender melhor esse momento que a gente lê no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Subindo o Monte de Bem-aventuranças, passamos por um campo agrícola. Tem plantações de banana, cobertos com um toldo para diminuir a desidratação. Olha a distância que estamos pegando do Mar da Galileia. Seguindo o caminho para cima, vamos vendo também plantações de manga e agricultores modernos. Tem cítricos, limão. Tudo isso cresce nessa região agora. Na época de Cristo, tudo isso era puro mato. Não tinha tanto agricultura. Depois de mais de meia hora de caminho, chegamos no Monte das Bem-aventuranças. Ok, gente. Aqui está a Igreja das Bem-aventuranças. Capaz que alguns de vocês ouviram a pregação no Monte das Bem-aventuranças, aqui nesta capilha. Atrás dela está a igreja octagonal do Monte das Bem-aventuranças. Já estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças. Pode ser que era essa rocha onde sentou Cristo para falar. Olha a distância onde está o mar. Um campo semeado de trigo já brotou. Embaixo dele, o Mar da Galileia, Cafarnaum e Tabca. Estamos no Monte das Bem-aventuranças, o mesmo lugar onde Jesus deu o Sermão da Montanha. Antes de ler o texto da Bíblia, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu quero saber por que Jesus subiu até aqui para dar esse sermão. Qual era o sentido de subir a montanha? Segundo, eu quero entender por que, como que tão longe do mar, onde estava a multidão, ele chegou aqui e deu um sermão, como podia alguém ouvir ele? Essa é a primeira pergunta que me perguntam sempre quando eu vou no Monte das Bem-aventuranças com peregrinos. Para responder essas perguntas, eu quero entender a situação e por isso vou ler um pouquinho do capítulo 4. O Sermão da Montanha está no capítulo 5, mas eu quero saber
qual era a situação. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23 até o fim. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria e conduziram a ele todos os que estavam doentes, sofrendo com diversas enfermidades e dores, os endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou. Numerosas multidões os seguiram, vinda da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Vocês entendem? Jesus acabou, no capítulo 4, ele recruta os primeiros discípulos dele. Até esse momento, ele é incógnito. Ninguém conhece Jesus. Ele só está se revelando aos discípulos no começo para chamar sua atenção. Mas no fim do capítulo 4, ele começa a pregar e curar. E a fama dele se espalhou tão rápido, ainda que ele só andava na Galileia, que no Decápolis, que está lá, onde é a colina do Golão, no outro lado do Rio Jordão, no sul, da Judeia e de toda a Galileia, de toda a região, estão chegando multidões. Jesus acabou de virar conhecido. O capítulo 5 começa no versículo: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. Gente, quando Jesus vê toda essa multidão, ele tem que se retirar. Ele pregou o reino do céu. Ele queria abrir os corações do povo para ele saber que tem Pai no céu que nos ama. Ele não estava numa campanha de eleições para chamar a atenção do povo. Vem atrás de mim e vamos mudar o mundo. Ele não chamou as multidões para vir a Cafarnaum, não. Essa era a reação espontânea dos multidões de vir para procurar o quê? Benefício. Eles não procuraram a salvação que Jesus queria oferecer, uma salvação, uma redenção espiritual. Eles queriam benefício, cura para suas doenças, solução para seus problemas. Essa era a multidão e não tem culpa, porque a multidão é gente simples que procura solução para os problemas que eles têm. E todo mundo vive no conhecimento que ele tem problemas. Por isso que Jesus se retirou, afastou e subiu a montanha, deixar essa multidão atrás e ficar afastado. Quem segue atrás dele eram os discípulos, quando ele se sentou aqui no Monte das Bem-aventuranças, essa montanha, com essa distância desde Cafarnaum, que está lá atrás de mim, ele se sentou e os discípulos se aproximaram. Por isso que não há problema com a distância aos multidões. Esse sermão não foi feito aos multidões. Esse era um sermão de portas fechadas. Esse era um sermão que foi recebido pelos ouvidos dos discípulos e foi falado aos ouvidos dos discípulos, aqueles 12, aqueles escolhidos com pinça que Jesus escolheu para ser seus seguidores. Esse sermão foi dado depois que Jesus entende que ele está virando um líder popular de muita gente. Quando Jesus entende que tem multidões que estão seguindo atrás dele, ele também entende que os discípulos que ele escolheu vão ter que carregar uma grande responsabilidade. Esses discípulos precisam desse sermão para saber como agir, como viver, porque a partir de agora eles vão ter poder na mão. Eles são líderes desse povo enorme que está lá embaixo. Vamos ler o versículo 17 nesse sermão. Não vou começar
no parte conhecido das bem-aventuranças. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, porque eu lhes garanto, enquanto não passarão o céu e a terra, não se perderá nem mesmo um só i ou vírgula da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem violar, ainda que seja um só desses mínimos mandamentos, e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Gente, olha o que diz. Um só desses mínimos mandamentos e ensinar as pessoas. Gente, vocês, os discípulos de Cristo, são exemplo. São um exemplo de imitação. Quando vocês fazem alguma coisa que está fora da lei, alguém vai imitar vocês, porque vocês são seu exemplo. Por isso que ele dá um sermão tão rígido. Gente, normalmente nós acostumamos pensar que o ensinamento de Cristo é sobre amor e perdão. E esse sermão que está aqui está muito rígido, muito rígido. E é muito difícil entender por que é tão rígido. Porque esse sermão é sermão para líderes, para nossos políticos, para nossos pastores, para nossos generais do exército, para nossos pais de família. Eu, como pai, frente de meus filhos, tenho que cuidar da minha língua, não como falo com minha galera, porque eu não quero meus filhos tomar um exemplo ruim. Por isso que na família sou líder. E esse sermão é sermão para os líderes, as bem-aventuranças, que foi faladas pela primeira vez aqui mesmo, no paisagem dessa amada Galileia. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo, dizerem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês no céu, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Ele está avisando os discípulos qual é a bem-aventurança, qual é a felicidade que eles têm que procurar na vida daqui para frente. Não o conforto, não a barriga cheia, ao contrário, fome da justiça será saciado. E não procura a popularidade, aceita com amor o insulto, a perseguição. Vocês são discípulos de Cristo e têm que ser líderes. Vocês têm que aguentar todo tipo de desconforto e ainda ser felizes. E esse é o difícil. Porque quando você é líder, você facilmente pode conseguir conforto. Você com poder na mão, você é muito fácil de desviar fora do caminho certo. Gente, um monte de bem-aventuranças. Um abraço desde a Mar da Galileia. Vocês fizeram comigo o caminho que Jesus fez a pé, desde Cafarnaum até o Monte das Bem-aventuranças. Se vocês gostaram, pode seguir o meu projeto, Pegadas da Bíblia. Vamos juntos caminhar pelas pegadas que a Bíblia marcou na terra de Israel.